Chegamos, excelente tarde para você, fechando a semaninha, hein, Darleide? Delícia, muito bom que fechamos a semana com você aí de casa, uma semana inteira de temas incríveis aqui no Entre Família. E hoje, mais uma vez, vamos falar de relacionamento, casamento, de quem vive viajando, horas, muitas horas ausentes, muitos dias. Tem profissionais que ficam meses. Mas não o pessoal das plataformas de petróleo? Verdade. E outros casos aí até de empresas, né? Que às vezes funcionário tem que ir para outra cidade ficar um mês, ficar um tempo. Enfim, representantes comerciais, né? Que passam alguns dias fora. Caminhoneiro, Darleide. Caminhoneiro, exatamente. Típico, né? Quem fica dias e dias fora de casa. Como que fica o casamento, o relacionamento, a relação, como que se mantém no dia a dia? Ligações, pelo menos hoje eu tenho uma facilidade maior de ligar, chamada de vídeo. Verdade. Mas e em outros tempos que não tinham, né? Bom, mas como estamos nos dias de agora, como que nós estamos lidando com a distância do casamento quando o trabalho impõe? Verdade. E você vai poder compartilhar com a gente as suas experiências, as suas histórias, o que você tem vivido em relação a esse tema também, tá bom? Por isso que a gente está aqui para ter essa troca de informações, né? Um pouco daqui para lá, de lá para cá e assim vai. E falando daqui para lá, temos um casal que já esteve com a gente por aqui. E que casal bonito, né, Darleide? Bonitos, e os dois são da mesma profissão. Pois Me é. parece que eles trabalham pertinho, juntinhos. É a Ellen Julie Lima Brito, que é psicóloga, e o esposo dela, que é o Victor Brito, também psicólogo, fazem parte do programa de hoje com a gente. Verdade. E assim, ó, eles passando ali pela produção, tá, as meninas, gente, que casal bonito, parecem modelos, né? Legal, bom demais. E será que no caso deles, né, que são psicólogos... Que são bonitos. São bonitos. São psicólogos, como é que funciona? Tem essa necessidade, às vezes, estar longe, como é que funciona, como eles lidam com isso. E teremos ainda história real de quem ainda está vivendo essa realidade de distância e vai compartilhar com a gente aqui, né, por conta desse contexto profissional, o Rafael Felipe, ele que é militar, e a Daniela Felipe, ela que é engenheira de produção. Vão contar pra gente um pouco como tem sido e como eles fazem para manter a conexão, para manter a chama do amor viva e muito mais. E logo depois do intervalo, Josemara Maia vem falar pra gente sobre os acampamentos, os retiros de verão para esses dias. Tá começando, hein? Começando agora, mas tem uma galera que se retira, outros vêm pra cidade. Outros pros pulam blocos da cidade, carnaval. outros vão para um bloco à parte, para reuniões religiosas, cristãs, em comunidade, família, buscando a presença de Deus. É logo rapidinho, depois daqueles 30 segundos, que a gente já volta com você. Até já. Nós estamos de volta, bem que eu prometi, bem rapidinho, agora quem vai? 30 segundos. E estamos aqui com você, lembrando que o tema de hoje, já sabe, né? Casamentos que se mantêm, mas com o marido ou a esposa, muitas vezes em viagem, trabalhando fora, ficando dias ou meses ausentes. Essas relações existem, gente. Como elas se mantêm? Então esse é o tema de hoje. Mas antes temos Josemara Maia, né? Verdade, Josemara Maia, ela já saiu cedo daqui da Novo Tempo para estar em um local onde vai acontecer um retiro. Sabe esses retiros aí que o pessoal faz nesse período de carnaval para se afastar, né, de toda essa barulheira. Ontem, inclusive, Darleide, lá no apartamento que eu moro, bem em frente tem uma praça e tá tendo ensaio direto, e aí é uma caixa de som enorme e tal. E ontem, como era o último dia, eu acho, de ensaio deles... Capricharam. E aí ficaram até... Geralmente deu 10 horas, eles param. Mas ontem não, era 11 horas e tava lá desfilando pela rua ainda. Eu falei, meu pai do céu, me ajuda. Manda uma chuvinha pelo menos pra acalmar isso aí. Mas enfim, né? Josemara Maia, conta pra gente onde você está, menina. Vejo um monte de barracas aí atrás. Isso aí. Boa tarde, Avinal. Boa tarde, Darleide. Boa tarde pra você aí de casa também. Pois é, hoje eu estou fora dos estúdios, estou aqui pertinho da Novo Tempo, porque eu quero te mostrar um dos eventos da Igreja Adventista, que é o Retiro Espiritual. Mas eu só te dou mais detalhes depois da vinheta.
Voltei aqui, gente. Olha, em meio a esse período de carnaval, no qual muitas pessoas estão aí na cidade, barulhenta, agitada, tem gente que prefere fazer o contrário. Passar um tempo aí, um período, um recesso, num momento de um lugar assim, meio à natureza, ter uma conexão a mais com a família e com Deus também. E para te explicar um pouquinho melhor de como que funciona esse evento e a importância dele também, eu converso com o pastor Renji. Pastor, explica aqui pra gente a importância desse evento, porque querendo ou não, agora a cidade está agitada, né? O pessoal já está se preparando para viajar, tem esse barulho, agitação, mas e essa natureza toda? Como faz diferença, né? Com certeza faz diferença, porque, bom, isso já é um programa, é um costume da Igreja Adventista, né? É oferecer para famílias, amigos, jovens, uma alternativa diferente justamente para essa época do ano. Faça a diferença assim, que é um lugar separado do barulho, das distrações talvez que acontecem nesse momento, para a gente ter um momento especial de comunhão, relacionamento, de muitas amizades, inclusive até lazer em cada retiro espiritual preparado pela igreja. Ah, interessante. Você falou da parte do retiro, lazer, mas e como que é a programação? Já tem uma estrutura toda para receber esse pessoal? Bom, aqui como podem ver, ainda nós receberemos o pessoal. Este é um momento especial. O pessoal acaba chegando no final da tarde e eles participam aqui durante vários dias, né? Geralmente alguns dias onde eles têm momentos especiais de adoração, onde a Bíblia é aberta, onde as famílias são fortalecidas, onde os jovens são desafiados a poder cada dia se aproximar mais de Jesus. Que incrível. E olha, o ambiente aqui é fantástico, viu? E tem a trilha sonora dos passarinhos, faz a diferença danada. Agora, pastor, aquelas pessoas que acabam vindo participando pela primeira vez, como que você vê esse impacto da pessoa que tem uma rotina agitada do trabalho e aí chega e consegue contemplar a natureza assim? Com certeza, ser uma alternativa diferente acaba já causando um impacto diferente nas pessoas, né? É um grupo de pessoas que vem aqui buscando um objetivo. Qual é? A gente poder não só se afastar do barulho da cidade, das situações, aproveitar esse momento de feriado, mas também ter um momento de poder fazer novas conexões com as pessoas, de poder ter conexão com Deus através da natureza. Então, tudo isso é preparado e proporciona uma experiência diferente, até de espiritualidade, de comunhão, de relacionamento. Aí você pode estar se perguntando, Jô, mas não tem ninguém ainda, só tá você e o pastor e o cinegrafista. Calma que o pessoal tá arrumando as malas para chegar, viu? Porque logo, logo aqui tudo vai estar lotado. E olha, eu quero também saber, pastor, antes de encerrar aqui o nosso momento, para aquelas pessoas que acabaram não se inscrevendo para um retiro espiritual, precisa ficar trabalhando ou vai ficar em casa, mas quer do mesmo jeito ter uma conexão com Deus. O que fazer? Bom, eu acredito que a primeira coisa a fazer é separar esse momento, né? Que muita gente não trabalha. Se você trabalha, volta para casa. É um momento onde sua família vai estar em casa, onde sua esposa vai estar em casa. Então, crê um ambiente diferente, né? Crê um ambiente, uma rotina diferente. Saia passear, tenha momentos mais especiais de um culto familiar. Busque estar mais em conexão com sua família, dialogando, falando, encontrando momentos para criar conexões também entre família, que nosso objetivo, tanto aqui no Retiro quanto as pessoas que talvez não conseguiram vir, é fortalecer as famílias através da Bíblia, através da oração, através de momentos onde eles possam passar bons momentos de diversão entre família. E faz muita diferença, né? Obrigada, viu, pastor? E olha, você aí de casa, fica a dica, né? Sai da agitação e tem um momento de propósito. Eu fico por aqui porque, querendo ou não, meus amigos, é sexta-feira e eu quero respirar um ar puro, tá bom? Um beijão pra vocês aí no estúdio, pra vocês de casa também. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Você já Legal, hein? faz aí a sua barraquinha, já fica por aí então, né? Pronto. Esse retiro, ele é muito comum em praticamente todas as igrejas cristãs, evangélicas, até mesmo católicos, Sim. que muitas vezes escolhem também fazer esse período de retiro, chamado retiro espiritual, mas tem muita alegria, viu? Tem gente que pensa assim, lá vai os crentes, só orar o dia todo, ler a Bíblia o dia todo, que já é a grande alegria da vida. Mas também tem muita alegria, tem muitas brincadeiras, tem momentos de descontração, tem o bate-papo no dia a dia, toda a noite, enfim. Então, e mais que
simplesmente descrever como é esse momento, pedir a Deus que abençoe a todos que estarão nesse percurso, que Deus abençoe a ida, a volta, a permanência, que sejam guardados sob a proteção do Deus Altíssimo. Eu acredito ser até um reforço também, né, Darleide, para o início de um novo ano, fazendo votos ali com Deus, né, junto com a família e até mesmo conhecendo novos amigos que vão te ajudar a fortalecer ao longo dessa caminhada e, por que não, às vezes encontrar até aquela pessoa que vai caminhar contigo a vida toda, porque tem muitos desses acampamentos, acontece ali, né, 2 solteiros, e aí eles já se conhecem, começam a conversar e daí vem aquele romance, namoro, noivado, casamento. Você chegou a namorar em algum retiro? Sim, até mesmo a Eliane, a gente já se conhecia da escola, já tinha tido um casinho ali, aí, só que ele estava separado, e no retiro, num desse retiro de carnaval... Você se reencontrar. Aí a gente se reencontrou numa daquelas brincadeiras ali de né? Aí um segura a mão do outro, tal, troca de olhares e dali pra frente já veio o namoro, né? Aí já se vão quantos anos? Isso de foi... casados agora. De casados são 18. Com os de namoro. Indo pra 19 agora e contando namoro foi em 2003... Legal. 2003, mas sempre juntinhos, tempão, né? Viu? Vocês sempre juntinhos, nunca sempre tiveram juntinhos. tempos separados, que é disso que nós vamos falar agora. Sobre casais que estão estão juntos, obviamente casados, mas por força do trabalho, principalmente, precisam ficar tempo fora de casa, muito tempo fora de casa. Muitos dias, meses. Vamos à pergunta do dia? Bora. Aquela perguntinha que a gente faz todos os dias para você participar com a gente e a sua resposta chega pelo nosso WhatsApp 983150249. Responde pra gente aí, o trabalho já colocou o seu casamento à prova em algum momento? Seja por conta da distância, que é o assunto de hoje predominante, ou talvez até mesmo, no caso o marido ou a esposa, ficar tempo demais no trabalho e pouco tempo dentro de casa. Porque às vezes acontece isso também, não trabalha longe, fora, mas às vezes a carga horária é muito alta também, mal chega em casa ali para ter atenção para a esposa, para os filhos. Mas vamos tratar desses 2 pontos aí também, tá bom? Especialmente a distância. Manda pra gente aí, 12983150249. É importante, bom demais ter a sua interação e participação com a gente por aqui no nosso Entre Família, tá bom? Falando em retiro espiritual, o pastor Robson Aleixo não está com a gente hoje aqui. Por quê? Porque ele está, acho que é Brasília, né? Brasília. Central de Brasília. Junto com um pessoal lá nesse retiro espiritual, trazendo a parte espiritual e bênção demais, viu? Abraço para todos aí que estão se preparando. E olha alguns dados por aqui que a produção levantou sobre o tema de hoje, justamente sobre o fato de o trabalho exigir viagens constantes para muita gente, o que pode até ajudar no orçamento, obviamente, ser a manutenção da casa a partir do ganho desse trabalho, mas traz desafios extras para dentro de casa. Estudos apontam que a chamada família intermitente precisa redobrar os cuidados com a saúde emocional e a distância física é o principal motivo de afastamento entre casais no Brasil. Segundo o Instituto do Casal, eu nem conhecia esse instituto, viu, amigo? Instituto do Casal, 40% dos entrevistados dizem que a carreira prejudica a intimidade, né? E ainda, Binal, tem o peso para quem fica. A sobrecarga na gestão do lar e dos filhos aumenta em quase 20% o risco de exaustão mental e depressão também. Para as crianças, a ausência rotativa pode gerar instabilidade. Pesquisas indicam que a falta de rotina com os pais eleva o estresse tóxico, o que prejudica o desenvolvimento cerebral ao longo prazo. O segredo para superar a distância, portanto, é priorizar qualidade do tempo, já que não tem a quantidade do tempo esperado, e manter conexão emocional, mesmo por telas ou mensagens, se fazer presente, apesar dessa distância física. Nós vamos receber o casal bonito agora. Isso, né? vamos lá. Mais um casal bonito, né? É mais um...
Porque se a gente... Mas é que nós não somos um casal. Não, né? mas eu digo assim, olha, se eu falar, um casal bonito, Eliane, e a gente não é bonito, um casal bonito, não? Entendi. Você e o Jota Pensei que também você é um estava casal falando de bonito. quem estava no estúdio aqui. Então nós vamos receber a Ellen Julie e o Victor Brito, que vem pra cá, bem-vindos. Não, e as meninas, e o cabelo dela? Um arraso. Bem-vinda, querida. Como vai você, Victor? Tudo bom, querido? Sejam Fiquem à vontade. bem-vindos. Muito bom. Vocês já ficaram algum tempo separados, assim, nesse tipo de... Ai, meu Deus, quando é que ele volta? Quando é que ela volta? E como vocês lidaram? Desde o namoro, né? É? A gente morava no internato, então sempre tinha também ali os períodos de férias, que ficava um mês e final de ano ficava 2 meses, né? Então sempre voltava meio... Calma, como é que a gente se reencontra, recomeça, né? Como é que faz? Bom, mas aí enquanto namoro, casados, aí vocês ficaram juntinhos, até pela... Não? Não, teve, assim, agora, Episódios, né? Episódios do trabalho dele atual que faz com que ele vá trabalhar em outros lugares. Ele estava onde semana passada? Curitiba. Então tem dias, às vezes passa 2, 3, 4 dias, então a gente acabou passando por isso. Mas aí é administrável, né? 2, 3 dias, uma semana, sim. administrável mais facilmente. Agora, pensar em quem fica, sei lá, meses, como o pessoal das plataformas de petróleo, 6 meses, é muito tempo. E até quando é pouquinho assim, tipo um final de semana e tal, é até legal. Não digo assim de estar distante. Aumenta a saudade. Aumenta a saudade, né? Eliane, vai dar uma voltinha, Eliane. Vai passear na casa dos pais. Não, mas é legal que aumenta a saudade, né? E quando se reencontra, você fica... É legal que tem como a gente comentou, né? Além das mensagens, vídeo também, a gente pode fazer chamada de vídeo e tal, para estar próximo também. Mas aí você sente falta daquele contato, do cheiro da pessoa, né? Do toque físico. E aí isso vai dando aquela saudade e quando se reencontra, aquela coisa boa, né? Aquela sensação boa e isso vai se estendendo e quando é um casal maduro, vai fortalecendo ainda mais quando há essa necessidade em um momento ou outro, né? A gente está dizendo isso, quando se reencontra, fica naquela, até mesmo um pouco melhor do que era antes. Agora, quais os cuidados, assim, que a gente precisa ter e pensando em casamentos que lidam com essa realidade da distância imposta pelo trabalho, por exemplo? Enquanto mais tempo, pior, né? Tem uma questão, inclusive, do corpo, de cheiro mesmo. Existe uma questão biológica para a gente levar em consideração, né? Fora as questões subjetivas psíquicas. Mas enquanto mais tempo, mais desafiador. Porém, tem casais também que depende muito da relação que eles têm, porque às vezes com poucos dias já é o suficiente para poder dar uma quebra, porque já tem quebras anteriores. Então, tudo é amplificado, né? Aquilo que está com problema antes vai continuar também com problema nesse processo de distanciamento, né? Então, tem que ter uma certa maturidade para isso se tornar algo que você falou, bom, né? Essa saudade, porque é uma linha tênue entre desamparo. Então, criar uma fantasia da saudade, tudo é gostoso, mas o desamparo, ele é uma linha tênue entre esse sentimento, né? Então, isso acaba sendo mais comum enquanto mais tempo a gente tem separado. Verdade. E algo que eu acredito que deve ser desafiador também é manter a questão da confiança nesse relacionamento, até mesmo a confiança, né? No sentido da fidelidade. Da fidelidade, em alguns momentos, né? Poxa, tá longe, tem as suas necessidades fisiológicas também, como casal. Isso é um dos agravantes entre os casais também? Sem dúvida. A Ellen comentou um ponto que é muito importante, né? A distância, ela não necessariamente é a causa das questões, né? Mas ela amplifica muito. Então, as fendas ou os gaps que já existem na relação, que às vezes na proximidade passam desapercebido, a distância evidencia isso. E algumas questões, né, que podem acontecer, algumas até bem documentadas, até por estudos, né, científicos, o John Gottman, Esther Perel, falam bastante do estresse de reentrada, né? Então, quando o viajante retorna, há um estresse ali, ele se sente um visitante na própria casa, a pessoa que estava na casa sente que estava administrando tudo sozinha, aquela pressão, aquele peso, sentimento de culpa. Então, são bastante questões para serem administradas por quem passa por essas experiências. Sobre uma coisa que você falou em relação à confiança ou não, ele falou amplifica, né? Então, se já tem essa sensação, a gente nunca tem certeza, até falamos isso no outro programa, a gente nunca tem certeza absoluta
do que o outro vai fazer. Sempre tem uma parte que a gente desconhece. Então, vai ter essa insegurança que também pode se tornar algo bom, porque você fica nesse processo de conquista para a vida inteira, né? Mas, de fato, se tem problemas na comunicação ali, ou isso não é muito bem estabelecido, e fica muito mais complicado essa confiança, porque aí você não está com o parceiro, então esses gaps, eles se tornam processos fantasiosos de coisas que você precisa colocar no lugar. E normalmente não são coisas muito boas se você tem esses gaps muito bem estabelecidos. Eu fiquei aqui pensando que no período da pandemia nós vimos isso muito, de famílias por estarem muito juntas, elas descobriram que era melhor não estarem tão juntas. Casais que descobriram que o melhor para que eles continuassem casados é que eles estivessem distantes. Então, isso é um retrato muito sério do que significa a complexidade de um relacionamento, em que muitas vezes as pessoas inseridas nesse relacionamento não percebem que têm dificuldades que deveriam ser administradas, de modo a que, quando estivessem juntos de verdade. Veio uma pandemia que nos obrigou a todos ficarmos dentro de casa e então aumentou o índice de violência, de agressividade, de consciência de que, assim, esse casamento não existe. Nós só estávamos juntos porque você saía todos os dias, passava o dia inteiro fora ou muitos dias fora. Ao mesmo tempo que casais que, por exemplo, se eu considerar missionários nossos, os cantores dos Arautos do Rei, por exemplo, em tempos passados, viajavam de Kombi, não era de voo como temos hoje. A facilidade de ir e vir, de deslocamento, em que os meninos ainda ficam muito tempo fora de casa. Mas imagina noutros tempos quando eles viajavam de Kombi. Então passavam 2 meses fora de casa, viajando pelo Brasil para pregar, para entregar o Evangelho. E as mulheres ficavam em casa com os filhos. Outro dia eu conversava com a tia Cecel, a Maricel, o pastor Fernando Iglesias viajava, e ela com 3 meninos pequenos, 3 meninos pequenos. Então, como que aqueles casais, o pastor Fernando e a Maricel, se mantiveram? Muita consciência da missão, muita certeza do que estavam fazendo, muito compromisso, mas rola muita dor nessa ausência de uma mãe ficar com 3 filhos pequenos. A importância da rede de apoio, né? Exatamente. Até eu acho muito bonito nesse caso dos Arautos, por exemplo, que a gente está sempre bem perto deles e a gente conversa bastante ali. Eles têm as esposas, né? Quando os maridos estão fora viajando, as esposas têm esse contato uma com a outra, de estar mais juntas. E a própria Novo Tempo, a amizade em volta vai ajudando de uma forma ou de outra a amenizar um pouco essa carga, que é uma carga pesada, né? Muito pesada. Olha só, falando em cargas pesadas, sabemos aí dos nossos caminhoneiros que estão na estrada sempre, né? Família, às vezes bate aquela saudade, às vezes não, sempre, né? Bate aquela saudade, às vezes não vê o filho crescendo, a filha crescendo direito. Os primeiros passinhos ali, para quem viaja, está sempre fora, poxa, eu não vi os primeiros passos dos meus filhos. Isso vai gerando ali um incômodo, uma dor, mas tem formas de mesmo assim estarem próximos, estarem conectados através da conversa, através da oração, e quando estiverem juntos também aproveitar ao máximo esses momentos e entendendo que quando sai para viajar sempre tem ali aquele pedacinho do céu para poder voltar, que é o seu lar. Mas o que às vezes não é a realidade em todas as casas. Algumas dessas pessoas que estão fora viajando, às vezes não querem voltar porque não quero lidar com os problemas que tem lá e tal, vão vir reclamações. Vamos tentar resolver essa questão e para ajudar na solução aí desses conflitos familiares, eu não digo só para quem está viajando e tal, para todas as famílias. A Novo Tempo lançou a revista Lar Docilar, onde vai trazer, com base na palavra de Deus, essa base sólida que nós precisamos para não apenas ter uma estrutura de alvenaria, de madeira, enfim, portas, paredes, telhado, janela, chão, enfim, mas sim um lar, porque o lar são pessoas, não são paredes. É o que diz a música que o Jefferson Pilar canta, né?
lar não são paredes, lar são pessoas, é gente, e a gente precisa larear, a gente precisa estar mais juntinho dos que a gente ama também. Então peça agora mesmo, Lar Doce Lar, o WhatsApp já aparece aí na sua tela, você vai receber de graça esse material. Se você, meu amigo ou minha amiga, está viajando, já encomenda para chegar lá na sua casa, entre em contato com a nossa equipe, fala o seu endereço para a gente poder enviar, vai chegar de graça lá na sua casa e vão estudando juntos esse material, tá bom? 12982444449 é o WhatsApp da Escola Bíblica para você já dizer, eu quero a revista Lar Doce Lar. Pronto, a equipe entra em contato com você e você vai receber gratuitamente. Falei direitinho, Darleide, é isso mesmo? Bem bonitinho, amigo. Pausa estratégica, então, só para dar tempo a você de ligar e pedir a revista para que você tenha mais conteúdo para manter a sua família, o seu casamento de pé firme, bem bonito. Logo depois do intervalo, nós voltamos com esse assunto e você aqui com a gente. Até já. Vamos lá então, falando hoje, opa, deu até uma falhadinha na voz aqui, você viu? É uma desafinada. Ai, acontece, né? Essa mudança de clima toda aí, às vezes faz a gente ficar meio rouco, meio desafinado, mas o que estamos afinados é com o assunto de hoje aqui. E você, já mandou sua interação pra cá? Tá afinadinho com a gente aí? Desafios no casamento de quem vive viajando ou horas e horas ausente do lar. Quais são os desafios principais que você enfrenta ou já enfrentou dentro desse assunto que a gente está conversando hoje, hein? Manda pra gente aí, 12983150249. E se você acompanha pelo YouTube, coloca lá mesmo no YouTube a sua interação, a sua pergunta, tá bom? A gente espera por aqui. E agora a gente vai conhecer a história da Daniela e do Rafael Felipe. Eles vivem essa realidade da distância e têm filhos e essa distância é imposta pela profissão. Ele é militar e fica muitos meses em missão fora de casa. Vamos ouvi-los então? Olá, boa tarde, como vão? Tudo bem? Desde agora, obrigada por aceitarem contar um pouco da história de vocês. Como vocês lidam com a distância e mantêm esse casamento bonito e feliz? Primeiramente, boa tarde, Darleide, boa tarde a todos que estão aí no estúdio. Nós, desde o início, né, do nosso relacionamento, nós já aprendemos que ele seria muitas vezes marcado pela distância. Já nos primeiros meses, antes da gente se casar, quando a gente começou o relacionamento, a gente marcou o nosso casamento ali no final de 2017, para o ano seguinte, no final de 2018, e a gente estava com um planejamento de vida, né, de ficar, a gente é do Rio de Janeiro, de ficar aqui no Rio de Janeiro, mas logo nos primeiros momentos já veio aí uma necessidade do trabalho, da gente fazer uma mudança para Belém, e aí foi uma correria, a gente teve que adiantar o nosso casamento para somente 2 meses para frente, e a gente ali aprendeu que a gente teria que fazer já muitas adaptações para viver numa relação que era muito marcada pela distância. Eu tive que largar meu emprego, me adaptar a um estado que, para mim, nada era conhecido, a gente não tinha estrutura de rede de apoio de nada. E logo no início, o Rafael teve que se ausentar por uma missão que ele foi designado, e ele ficou um tempo nessa missão, e eu fui sozinha. Quanto tempo nessa missão ele ficou? Acho que foi uma das missões que você fez foi pela ONU também, né, Felipe? Assim, a minha carreira como dentro das Forças Armadas, ela já me exigia, né, realizar algumas missões que me deixavam ausentes. Eu já tive até que realizar algumas missões no exterior. A gente foi para o Haiti, eu tive 2 ocasiões em que eu fui para o Haiti, mas quando a gente começou o nosso casamento, realmente o desafio ele não envolvia só a minha ausência, ele envolvia também a ausência da Daniela, porque nós estávamos no Rio de Janeiro e a gente foi designado para Belém do Pará, e então a gente se ausentou dos nossos amigos, da nossa família aqui no Rio de Janeiro, do emprego, de tudo, no caso da Daniela. E chegando lá em Belém do Pará, eu era designado para missões que eu tinha que subir o Rio Amazonas, em direção a Manaus, e ela recém-mudada para Belém do Pará, para um local novo para a gente não conhecia. E essas missões, às vezes, me demandavam também muitos dias,
E a gente, eu sempre em local remoto, uma dificuldade de comunicação, e essa era a nossa realidade. E lidar com o emocional, né, Daniela, dentro disso tudo aí, um estado novo, tudo novo para você, sem pessoas conhecidas, né, para recomeçar junto ali, tendo o seu esposo, claro, como companheiro, mas em alguns momentos ele estando fora e você se vendo naquela situação. Como foi para você a carga emocional, segurar tudo isso, deixar uma carreira e seguir? É amor, né? E como tem sido para você, especialmente nesse começo, como foi lidar com toda essa carga emocional aí? Então, como o meu marido falou, né? A gente teve que antecipar o nosso casamento. Ele poderia até ir antes, mas eu falei para ele que eu não iria sem ele. Então a gente antecipou mesmo o casamento e eu larguei meu emprego porque eu falei para ele que o casamento são duas pessoas, Deus uniu duas pessoas e eu estaria do lado dele. E assim, no início foi bem complicado para mim, para a adaptação mesmo, porque era clima diferente, era um estado diferente de tudo. Eu larguei minha família e eu não tinha pessoas ali. E o que manteve o nosso relacionamento foi somente o amor, que eu sentia por ele e que ele sentia por mim. E assim, com o passar do tempo, a gente indo para a igreja, indo para Marfa ali, né, que é a igreja principal de Belém, a gente formou um pequeno grupo. Uhum. E esse pequeno grupo se tornou a nossa família, que até hoje a gente tem contato com eles. Uau! Mas você sofreu de alguma forma ou foi tranquilo para você? Porque quando nascem os filhos, não tem a presença do pai, as tarefas de casa, a vida doméstica com filhos, ou mesmo sem filhos, enfim, pede, né, compartilhar com o marido que estava ausente. Claro que compreensível, você sabia desde o começo, mas como você lidou com isso no dia a dia? Você transparece calma, você transparece já ter compreendido essa realidade, absorvido bem. É isso mesmo que eu estou interpretando? Para você, ok, teve as suas dificuldades, mas estamos indo, estamos bem, estamos felizes. Eu tive minhas dificuldades, sim, né? Porque ele tinha momentos que o Rafael não estava. Eu tive meu primeiro filho. E no segundo, eu já tive um auxílio de uma amiga nossa da igreja, que assim, quando eu tive o meu bebê, o Isaac, ela ficou comigo, ela conseguiu me dar uma rede de apoio maior nesse sentido. Mas o nosso dia a dia era basicamente, a gente se ausentava e eu ficava com os meninos. É até o que a gente... Bom, Sim, pode falar. Só complementando, desculpa. A falta da rede de apoio, né, ela fazia com que realmente a Daniela ela se desgastasse muito por conta de ter que dar conta, né, de duas crianças muito pequenas. Os nossos filhos, eles têm 1 ano e 9 meses de diferença entre um e outro. Então, esse também foi um fator que tornou a coisa ainda um desafio muito maior, né? E a Daniela, ela teve que aprender a ser mãe ali com a tentativa e erro, né, das experiências, porque a ausência da família ela não permitiu que ela tivesse uma experiência maior do que é ser mãe nesses momentos iniciais. E isso acredito que também é muito importante ser ressaltado, como que a Daniela ela foi forte nesse momento. Ela se emociona. A gente vê a emoção no olhar dela. E o Rafael muito sensível em reconhecer esse papel dessa mulher, esse lugar dessa mulher que fica cuidando dos seus filhos. Guerreira, né? Exatamente. E também com essa sensibilidade nos faz já de pronto saber que você, Rafael, também enfrentou o desafio de estar longe, querendo estar com sua família. Estar longe, focado no seu trabalho, obviamente, mas isso não significa nem de longe
pensar que você também não sofreu. Porque a gente, de alguma forma, não é, meninos, a gente pensa assim, a mulher sofre, a mulher sente, a mulher fica, como se o homem também não tivesse o sentimento de culpa por não estar, o sentimento de compaixão, misericórdia em função de uma mulher que está sozinha com seus filhos. Isso demonstra sensibilidade masculina também, né? Empatia. Sim, essa questão da culpa é muito, né, forte, porque aparece a culpa, não tô lá, não tô vivenciando. Saudade, obviamente, todas as coisas de que não pode fazer muita coisa, né, por isso. E no caso dela, e que a gente vê muito no consultório mesmo, é isso, ela tem que tomar todos os papéis, né, então, como que agora você estava num lugar diferente, isso com certeza ainda foi mais desafiador, né, porque todos os papéis só e novo, né, então, de fato, a situação como um todo afeta os dois de maneiras diferentes, mas afeta os dois. Verdade. Daniela e o Felipe se emocionam. Nossa produção lá em cima falou, tá todo mundo emocionado aqui também. Porque a gente entende, né? É esse amor que um sente pelo outro. Isso que a Darleide falou, os pais, pai sente essa falta, essa ausência. Que é o pai de verdade, assim como o Rafael e tantos outros pais de verdade no Brasil que sentem, querem estar perto e sofre com isso. Mas como que vocês têm feito para poder manter essa conexão, essa proximidade de vocês, mesmo estando longe? Hoje vocês já estão um pouco mais estáveis nessa questão de ter que estar longe, ter que estar longe um do outro, né? Mas é aquilo, a vida de militar às vezes pode surgir aqui, ali, uma emergência e você ter que se ausentar, né? Mas como que vocês têm lidado com isso, Rafael e Daniela? Bom, assim, quando ainda estávamos lá, né, graças a Deus, agora recentemente a gente conseguiu voltar para o Rio de Janeiro, o grande problema para manter a conexão era literalmente a conexão, né? Eu estava constantemente em local remoto e desde lá, e a gente traz até para os dias de hoje ensinamento, né? Essa questão da ausência, ela é muito difícil, mas a gente aprendeu que se a gente compartilhasse um pouco a nossa vida, mesmo distante um com o outro, que isso diminuiria um pouquinho essa sensação de afastamento. E no meio disso, a gente sempre eu buscava passar um pouquinho da minha rotina, do que eu estava fazendo lá, e a Daniela também buscava passar um pouquinho do que ela estava fazendo, e a gente mandava mensagem para o outro. Quando tinha sinal, a gente recebia ali a novidade, né, do que cada um estava fazendo, mas realmente esse período de afastamento, ele está um pouquinho menor, porque eu estou numa fase da carreira que eu estou conseguindo ficar mais em casa, pelo menos desde o último ano. Mas realmente pela natureza da profissão a gente fica em constante alerta. A qualquer momento eu posso estar me ausentando, mas como já são muitos anos que a gente está com esse aprendizado, a gente entende que quando a gente está conectado com Deus, quando a gente a gente busca sempre estudar a Bíblia junto, ainda que separado a gente lê a mesma coisa, e a gente vai entendendo que sentir a presença de Deus, ela faz a gente, de alguma maneira, estar conectado, ainda que a distância ela não seja próxima, né? Mas a gente se sente conectado através disso. Olha, eu quero agradecer a você, Rafael Felipe, porque você é um homem que se destinou, que se permitiu servir a sociedade. É necessário que alguém faça esse trabalho, e você o fez e faz como militar. E a gente, enquanto cidadãos, precisamos reconhecer o seu trabalho como homem do Exército, como um homem que se dispôs a se sacrificar a família, em nome de um bem maior, servindo a sociedade, no Brasil, fora do Brasil, um homem a serviço. E nisso também tem a bênção de Deus. Quero agradecer e abraçar carinhosamente a você, Daniela, como mulher, como mãe, que se sensibiliza, que chora, que se emociona, mas que é parceira desse homem, que é dona dessa casa, que é dona dessas vidas com muito amor, entregando conhecimento, entregando o amor que você tem dado aos seus filhos, ao seu marido, à sua casa. Vocês dois, muito obrigada. Que Deus os abençoe plenamente, que sejam felizes e que esse amor só se multiplique. Obrigada por compartilhar um pouco, viu? Obrigada.
Nós que agradecemos o convite. Obrigado, casal. Lindos. Lindos Bom, demais. meus amores, é isso. A vida pede que nós sejamos fortes e corajosos, como diz a palavra, sejam fortes e corajosos. Nós vamos pensar que o ideal, e cremos que o ideal é que o casal esteja junto. Mas a vida é dinâmica, a vida tem esse movimento que não somos todos iguaizinhos, saindo de manhã cedinho juntos, voltando para casa mais tarde, filhinhos todos à mesa, na companhia do papai e da mamãe. Há uma diversidade de famílias e uma realidade que se impõe para cada uma delas. E aí a gente precisa buscar em Deus sabedoria, conhecimento de como sermos fortalecidos espiritualmente, de como sermos fortes também na compreensão de que estamos em missão nessa terra, de que há algo a ser feito de muito nobre, mas que chegaremos a viver, a esperança que nós temos é que chegaremos a viver como família, todos juntos, reunidos, em paz, alegres, felizes, naquele dia que nós aguardamos ver a face de Jesus e não mais choraremos de saudades uns dos outros, não haverá mais separação, não haverá mais além-mar que nos separe. E, por enquanto, nós estamos por aqui, lidando com as adversidades da vida e nós temos nos ajudado uns aos outros como rede de apoio. Nós, Novo Tempo, queremos ser rede de apoio para você a cada vez que nós fazemos um programa como estes, que nós meditamos, refletimos na vida, que buscamos conhecimento e estudamos a palavra juntos. Nós estamos oferecendo a você, neste mês de fevereiro, a revista Lar Doce Lar. São 8 lições para você compreender relacionamentos a partir de você, das suas vivências, das suas dores emocionais, mas de como também resolver conflitos familiares, como manter a chama do amor acesa. Nós estudamos juntos com você e, repito, como essa rede de apoio, de mãos dadas, nos unindo cada vez mais para termos famílias felizes, fortes. Então, para você receber em casa pelo correio gratuitamente, Lar Doce Lar para você vai chegar pelo correio. Você pode agora mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 12 98244 4449 12 98244 4449. Manda uma mensagem agora, nossa equipe já vai atender você e em breve chega na sua casa a revista Lar Doce Lar. Vamos estudar família juntos e sermos felizes. Pensam, é isso, hein? A solução foi dada. Tá aqui esse material para você receber inteiramente gratuito na sua casa, entrando em contato com a gente. A solução para quê, Abinal? Para alguns pontos que vão, alguns riscos silenciosos que vão acontecendo diante dessa questão da distância, né, entre os casais, que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho depois do intervalo, aquele momento na prática, a gente vai entender um pouco os riscos silenciosos dessa distância, sinais que a gente precisa estar em alerta, cuidado, alguns pontos muito importantes para a gente saber. Mas se você tem a revista Lar Doce Lar na sua casa, você já vai tirar de letra. Mas vamos citar alguns pontos daqui a pouquinho depois do intervalo, a gente volta já. Que assunto importante esse hoje que a gente está trazendo aqui no Entre Família, né? Quando um dos cônjuges ali precisa se ausentar, trabalhar fora por tempos. Mas sabe uma coisa que tem ligado muitas pessoas? Deus primeiramente, lógico. Mas às vezes já vi vários casos, quando estava na Rádio Novo Tempo, por exemplo, caminhoneiros ouvindo, passando por vários estados do Brasil, regiões onde tem a Rádio Novo Tempo. E aí, sou de, por exemplo, tem um que é de Joinville, ele fala, sou de Joinville, estou passando aqui pela Bahia e estou ouvindo a Rádio Novo Tempo. Ou estou em Belém, estou ouvindo a Rádio Novo Tempo. Ou até mesmo a própria TV Novo Tempo, que é assistida com a esposa que está em casa, o marido que está em outra região, chegou lá, quem sabe no hotel, ou mesmo no caminhão, tem aquela televisãozinha para poder acompanhar enquanto está dando uma descansada. E olha que lindo, a Rede Novo Tempo de Comunicação trazendo essa ligação, esse elo, ensinamento a tantas pessoas e tudo isso graças aos Anjos da Esperança. A Novo Tempo tem produzido cada vez mais materiais para ajudar a fortalecer a emoção, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, produzido materiais para trazer aí uma novidade de vida, né? Ritmo de vida quanto à alimentação, viver de forma mais saudável, buscando aquele pilar da nossa vida espiritual e trazendo também conteúdos como o que a gente está lançando esse mês, a revista Lar Doce Lar, essa base, essa sustentação, esse reforço para que os lares continuem sendo um pedacinho do céu.
né, a transformação ali de um lar em conflitos se tornando em um lar agradável, onde tanto marido, esposa e filhos querem voltar para esse cantinho aí todo especial. E nós agradecemos a você, Anjo da Esperança, que tem feito tudo isso acontecer, tudo isso possível, através das suas doações. Pois é, são os Anjos da Esperança que mantêm a Rede Novo Tempo de Comunicação. E se você quer se tornar um doador também, um Anjo da Esperança, ajudando a Rede Novo Tempo a continuar chegando mais longe a cada dia, então faça sua doação também de qualquer valor. É você quem define, tá bom? Conversa com Deus, com a sua família, estipule um valor, por pouquinho que seja. Poxa, Abinal, eu consigo doar R$30. Será que é o suficiente? Minha gente, você sabe que o pouco com Deus se torna muito, tá bom? Esse pouco que é muito que você já consegue dar. Lembra da oferta da viúva? Pois é, ela não deu do que estava sobrando, ela deu daquilo que ela tinha, em reconhecimento a tudo que Deus tem deu à vida dela. E você pode separar aí um valor e se tornar um Anjo da Esperança. Como você pode doar? Fácil demais. É só você anotar o Pix que eu vou te passar. anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. Você entra lá no aplicativo do seu banco e aí você já vai na área do Pix. Ele vai pedir a chave Pix, que daí é o e-mail, anjos@novotempo.com. Aí você escolhe ali o valor que você quer doar e pronto. Fez a sua doação, já é um Anjo da Esperança. Para quem já tem o cadastro com a gente já vai identificar pela doação. Agora, se é a primeira vez que você vai fazer uma doação, manda para a gente comprovante para que a gente possa colocar ali nos nossos registros que você é um Anjo da Esperança. Exemplo, Maria Aparecida, tá lá o nome dela, é Anjo da Esperança. Olha que legal, hein? E toda vez que você doar, já vai aparecer ali, ó, Maria Aparecida é um Anjo da Esperança, já está doando mais uma vez, que bênção. Anjos@novotempo.com, vem você também fazer parte com a gente dessa missão, desse projeto de levar Jesus e esperança para mais famílias, para mais lares e essa transformação até a breve volta do Senhor Jesus. Vamos juntos? De mãos dadas, hein? Muito bem. Vamos agora àquele momento que nós chamamos de, na prática, Bora. Riscos silenciosos da distância. Eu nem sei se eles são silenciosos, às vezes eles gritam justamente pela distância. Vamos então aqui no telão e nós vamos conversando a respeito desses temas. Vamos lá, os riscos que a distância provoca quanto à vivência do casal. A distância não cria infidelidade, que é o medo de muitas pessoas, mas pode criar um ambiente para que ela se desenvolva. E aí? O outro tem que estar na nossa mente, tem que ter um espaço dele, né? Assim como tem o espaço do nosso trabalho, assim como tem o espaço dos filhos, tem que ter o espaço do cônjuge. E é um espaço decidido. Na paixão, não. É um espaço que você não decide, mas depois é um espaço que você precisa decidir. E esse espaço é o que vai fazer com que, conscientemente, você se desvie de todas as coisas. A gente conversa muito, e falamos isso também no programa anterior, que assim, se a gente acha que não pode trair ou não pode acontecer alguma coisa, já está errado, porque você precisa acreditar que você pode, para que qualquer mínimo movimento, qualquer mínima brecha seja afastada. Todo mundo está sujeito a isso, né? Ah, não, eu não, jamais vou fazer isso. E aí você não nós, acredita em você não vê os seus próprios, você não se protege. Exatamente. Então, cada pequena coisa precisa ser trabalhada e a gente tem que entender que as pessoas que estão longe também, elas estão vulneráveis, elas estão mais vulneráveis. E por eu estar mais vulnerável, tudo aquilo que já era difícil se tornará pior. Verdade. Então, que seja, eu falo como mulher, se eu estou distante dele e já conversamos sobre isso, vem uma outra pessoa, um homem, começa a me dar atenção e perguntar do meu dia, então isso muda, porque, nossa, eu queria isso, você se percebe numa situação vulnerável. Então, todas elas precisam ser o máximo distanciadas possível. E os devoradores estão sempre atentos, Não, né? Eles sabem as presas a serem E mais que os devoradas. devoradores, nós mesmos não conhecemos os buracos das carências que a gente tem. A gente, dessa vulnerabilidade que a Ellen diz. Então, tem os predadores, mas que são outros carentes também, muitas vezes. Mas a gente desconhece as próprias carências, a própria vulnerabilidade, justamente, principalmente nós crentes, ao dizermos assim, não, eu jamais, eu tenho caráter. Ou até o confiar demais no cônjuge. Não, ele ou ela jamais vai fazer isso. Não vai fazer tal. O ser humano tal. tem essa história de jamais, né, gente? Nós somos, né, vulneráveis a isso. E às vezes perde a oportunidade de ajudar esse cônjuge a se proteger também. Sim.
Então, deixa vulnerável. Uma coisa que você falou interessante, essa de reconhecer essas questões. De fato, a gente não tem consciência de tudo. Tem muita coisa inconsciente. Você percebe na hora que você está ali. Percebendo isso, tem que ter essa consciência para, opa, eu preciso sair. Né? Às vezes você não tá entendendo que está vulnerável, mas alguém vai e toca, arrepia, você fala, opa, aqui. E a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber, às vezes, a nuance que fica, um olhar do outro atravessado, uma coisa que te fez. Isso precisa estar atento, tanto com o outro sobre você, quanto você sobre o outro, para que não dê margem. Tem que ter uma espécie de malícia, né? Com certeza. É Exato. Uma espécie de malícia que reconheça sinais de Exato. si mesmo e do outro. Isso. Diante dessa vulnerabilidade sobre a qual todos nós estamos ali patinando em algum momento. E lembre-se, nós estamos falando principalmente no contexto de ausência, de distância desse casal. Se acontece quando estamos juntinhos, imagina quando estamos distantes um do outro, né? E até mesmo os alertas que o cônjuge dá, que às vezes a gente não percebe e tal, né? Às vezes no ambiente de trabalho ou da igreja ou algum outro ambiente, se afasta da fulana, ou o homem, né? Ó, não quero você muito próximo ali de fulano. Não, mas nunca me faltou com respeito. Mesmo assim, vamos continuar assim, né? Afastando. Fica a dica. Fica a dica. Eu sou mulher, eu sei como é, né? E assim, o Vitor também já falou muito pra mim. Eu sei como que é a cabeça de homem. Sim. Então, esse não. Né? Então, mesmo que eu não senti nada, vale a pena por respeito e Com por certeza. confiar no que ele sente, que esse Que está afastamento... te protegendo. Verdade. Vamos lá. Quem vive viajando costuma ter um horário crítico, quando o dia termina e o silêncio começa. Uau, verdade, né? Chegou em Quando casa, desliga o caminhão, desliga o caminhão. para naquele posto no meio da estrada para dormir. Existe uma Isso é questão verdade. biológica, inclusive. É. No final da tarde As defesas ali, as diminuírem. defesas vão diminuindo. Tem uma questão dopaminérgica nessa história toda. Sim. Então, assim, é muito vulnerável. E a solidão, né? Que é o momento onde você voltava para casa, estaria com o parceiro. Então, é muito mais crítico mesmo. Vitor. enfim, quando a gente está distante, um dos maiores riscos é ter experiências e criar memórias individuais. Né? E aí, esse é o risco, mas já uma dica, né? É aproveitar esses momentos, né, que terminou o compromisso do trabalho, né, principalmente, aproveita esse momento para tentar criar memórias, mesmo que à distância, mas juntos. Então, uma leitura junto, um culto familiar junto, né, uma série juntos, alguma coisa, né, para manter esse ciclo de experiências juntos, mesmo que distantes, né. E isso ajuda a proteger também, especialmente nesses momentos mais críticos. Puxa, isso é Até bem lembrei do interessante. casal que nós entrevistamos agora há pouco, o Rafael e a Daniela. Ele muitas vezes estava sem conexão, porque estava no meio de uma selva, estava no Haiti, numa guerra, enfim. Mas quando eles podiam, eles liam a Bíblia, se não juntos, telefone ou chamada de vídeo, porque não tinha conexão. Ele disse que eles estavam lendo o mesmo capítulo, lendo o mesmo livro, para que eles tivessem alguma coisa em sintonia. E olha que E isso incrível, é e uma Deus vai falando. estratégia. E Deus vai traduzindo e falando para cada um, vai trazendo essa ligação. O mesmo Deus que está com ela no Brasil, está com ele no Haiti e está juntando... Deus, esse elo, né? Exato. Que incrível, né? Isso é sensacional. Mais um item para a gente pensar aqui, olha, sobre ter colegas que convivem mais com você do que com sua família e a amizade começa a ocupar espaço do cônjuge, o que é diferente da rede de apoio que a Daniela citou, sobre eles terem feito um pequeno grupo de estudo da Bíblia, de amparo emocional, mas homens e mulheres buscando em Deus, né? Um pequeno grupo para fortalecer. Aqui nós estamos pensando em casos de pessoas que vão ocupar um espaço, uma amizade mais chegada, alguma coisa do gênero, se foi isso que eu entendi. Exato. Pode falar. Principalmente para o cônjuge que normalmente está viajando a trabalho, ele vai se relacionar nesses momentos mais com os colegas de trabalho. Então, a gente estava falando agora há pouco, né, desse feeling, dessa sensibilidade de entender os limites próprios, né, e entender também os limites do outro, do cônjuge, ajudam a, nesse dia a dia, nessas relações, não deixar com que colegas de trabalho ou outras pessoas ocupem um espaço que geraria um desconforto ou um risco para si mesmo ou para o casal, né, de uma certa forma.
Olha que delicado, né? Ao mesmo tempo que eu preciso ter pessoas, eu preciso me relacionar, porque senão eu fico quase que objetificando aquele relacionamento, aqui a minha vida gira em torno, eu existo só com ele, só por ele, só para ele. E não, a gente precisa ter outras áreas da vida atendidas. Não é porque somos casados que nós não temos amizades, que nós não temos relacionamentos que ocupem, mas que devam ocupar o seu devido lugar. A questão, de novo, a gente bate na vulnerabilidade, na carência, na falta, principalmente com o sexo oposto, né, Ellen? É difícil, não é É fácil difícil, isso. exato. E não tem mesmo na terapia, a gente vai fazer uma coisa que alinhe 100%, não tem como. Não tem. Não tem receita. Então, é o tempo inteiro você percebendo, isso aqui foi difícil, vamos tentar, a gente volta, isso aqui foi mais fácil, dessa forma foi assim. O tempo inteiro, cada viagem é uma, cada momento é um. Então, a questão é estar ali, querendo. E aí, se comunicando para tentar ir fazendo cada vez mais fácil. Mas essa é a vida inteira, enquanto a gente estiver aqui na Terra, uma tentativa dessa aproximação. E Deus ajuda, compromisso com Deus, muito compromisso, Sim. muita busca da presença de Deus, muito saber que nós somos dependentes de Deus, sermos vigilantes. Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, a carne está... A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne... Mas a carne é fraca. Aí fraca. ele diz na sequência, orai e vigiai. Estou aqui na oração, mas olho abertinho também. Você fecha um em oração e outro aberto. E a gente vê como o inimigo, ele é astuto demais. E cada vez mais ele vai usando ferramentas para poder, e se não, para poder distrair a atenção dos dois e afastar. Se não tiver essa ligação com Deus, a gente cai fácil, né? E esse próximo ponto aqui que a gente traz também é ter experiências novas que o cônjuge não vive com você. Foi até aquele ponto que o Victor, né, trouxe aqui um pouquinho antes das experiências. Às vezes ele está na estrada, tem algumas experiências ali com amigos ou ela com outras amigas que os dois não viveram juntos. E isso não é legal e, ao mesmo tempo, na conversa, se tem um bom diálogo, eles vão estar em sintonia, conversando, compartilhando dessas memórias aí, dessas experiências. Mas é isso que a gente está dizendo, né? É diferente de estar junto. E eu imagino... Tem novidade sem o outro, né? Então a novidade me encanta. A novidade pode me levar a pensar assim, eu quero viver isso aqui para mim. E o outro, quem sabe eu volto para casa e já não... É o de sempre. Então, as novidades, uma mulher novidade, um outro homem novidade, o jeito de o outro ser novidade. Então, as novidades me atraem. Para Eva, a novidade de uma serpente falando foi o fim, né? Mas sabe, a gente sempre está mudando também. Se existe uma abertura para estar conhecendo o outro, existe uma novidade sempre. Só que é desgastante, porque a gente acha que conhece, né? E ter que procurar e o outro se abrir para falar, a gente vai encontrando esse lugar também, né, de novidade. Mas tem que estar aberto para isso. Mas claro que, como a gente está falando, é muito difícil, é muito delicado todo esse processo. E criar, como o Victor falou também, vivências separadas, vocês vão... É muito sutil, mas os caminhos vão parecendo diferentes. O Victor também falou sobre a reentrada, que tem muitos estudos complicadíssimos falando sobre isso. Quando ele volta, seja a mulher que volta, o homem que volta, pede piada da família, pede onde é que, o lugar que ele está organizado de outra forma. Tem filhos que não reconhecem o pai chegando. Imagina, que dor para essa pessoa que volta, que não se enxerga em nenhum lugar, e que dor para a pessoa que vai ter que abrir espaço de novo, que não tinha ali porque se organizou. Então, tudo, mesmo que banal, que pareça banal compartilhar, não é novidade só, a gente tem que falar tudo. Tudo, as pequenas coisas para eu continuar conhecendo o outro e reconhecendo outras coisas que eu não tinha visto. Para os contatos e as ligações e chamadas não virarem só rotina ou só logística. Fiz tal coisa, né? Tirei o lixo. Não, mais, né? Só para dar um cheque, né, numa lista, mas são coisas simples do dia a dia, né? Às vezes no momento do café da manhã, fazer um contato, comer junto, mesmo que por videochamada. Enfim, tentar alinhar, né? E de novo, como você bem pontua, Victor, me faz pensar sobre a necessidade de a gente falar sobre o que está sentindo, sobre a dor do dia, né, para não ficar nesse check, mas a dor do dia e o respeito que o outro vai ter com essa dor do dia. Surgiu um ciúmes, dá atenção para esses ciúmes. Surgiu um sentimento de abandono, como a Ellen falou no outro momento também,
dar atenção a esse momento de dor, de sentimento de abandono. Isso vai fazer com que esse respeito, esse vínculo continue sendo profundo, porque eu estou, apesar da distância, ligado a você. Eu me importo com você, eu me importo com o seu sentimento. Às vezes a mulher que fica também envolvida com suas questões, que muitas vezes também trabalha, leva os meninos na creche, tem que... É muito pesado. Mas também se importar com esse homem que está na rua, que está longe, que está trabalhando. Às vezes é um trabalho pesado, é um trabalho difícil, é um trabalho exigente, é um trabalho cansativo, solitário. Na estrada. Eu sempre chamo a atenção de nós mulheres reconhecermos o trabalho deles. Para a gente não ficar muito no nosso clube, trabalhando as nossas dores, que são reais e legítimas, mas homens também sofrem. Homens também têm suas dificuldades. Mas, tá vendo? Ele está na novidade, está sempre com os amigos. Gente, tem muita responsabilidade envolvida. A gente está falando de um cara que saiu, a gente está falando de situações difíceis, como a que nós ouvimos aqui. Então, a todos o nosso respeito. E trabalhar de modo a que um respeite o outro nas suas dores, reconhecendo, validando, se amparando. Isso faz toda a diferença na profundidade desse vínculo. E até um ponto principal, Darleide, eu vejo o quê? O que é mais importante, o trabalho ou o casamento? A gente sabe, o casamento. Talvez essa é uma necessidade, né, de estar por um tempo, né, separados por alguns períodos, no caso de caminhoneiros ou, enfim, militares ou até mesmo representantes comerciais, enfim, independente da função, está longe. Se viu que isso está trazendo muitos problemas, não está conseguindo lidar com isso, e o ideal eu vejo como o quê? Continuar colocando em oração nas mãos de Deus. E se for precisar abrir mão de um trabalho desse para poder focar na família, mas aí vou ter que viver de uma forma mais simples, procurar, Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as portas. Ele é especialista em todos os assuntos, né? Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para a gente. E se você e a sua esposa, os filhos, estão tendo dificuldade com isso, por que não colocar isso em oração e falar, Senhor, não dá mais, eu preciso estar mais perto da minha família. E quantos casos eu já conheci, já presenciei de pessoas que por um tempo aconteceu isso, tem que estar trabalhando tal e longe da família, mas que entendeu, não dá, preciso dar atenção para minha família. Teve uma vida um pouco mais simples no começo, mas depois Deus vai encaminhando todos os pontos aí também e vai trazendo que o que é mais importante, a gente tem que saber disso, é o nosso lar. É a nossa estrutura familiar, marido e mulher, pais e filhos. E aproveito até para indicar para você mais uma vez a revista Lar Doce Lar. Aquele cantinho onde mesmo depois de uma viagem cansativa e exausta, você quer voltar para esse lugar. Você quer estar com essas pessoas que você ama, que você sabe que te amam também, que vão estar te esperando com saudade, que vão estar te esperando de braços abertos. E é claro que algumas situações vão ter que ser resolvidas, ouvidas, a criança fez isso e aquilo, vamos sentar e conversar. Mas sabendo que ali é o seu ponto de refúgio, é o seu porto seguro. Então faça isso da sua casa um lar, um pedacinho do céu. Quer pedir sua revista? Peça agora mesmo através do nosso WhatsApp 12982444449. Aparece já aqui na tela. Já anota aí esse nosso WhatsApp, peça sua revista e você vai trazer essa fortaleza aí para dentro do seu lar, blindando, trazendo um escudo aí e fortalecendo ainda mais esses laços familiares. Aproveita o intervalo para poder pedir a sua revista e já a gente está de volta por aqui trazendo a sua interação, hein? O nosso momento de trazer você para a tela aqui do Entre Família. Até já. Então, a nossa casinha aqui tem sido símbolo para lembrar a você da revista Lar Doce Lar. Mais do que casa, lar, mais do que paredes, portas, teto, piso, nós estamos pensando no que constrói um verdadeiro lar, com os habitantes da casinha, com os pais, os filhos, lembrando que, porém, antes de ser família, nós estamos falando dos indivíduos que compõem essa família. E estes indivíduos, especialmente os pais, carregam bagagem, carregam dores, carregam dificuldades que, se não administradas, se não percebidas, se não curadas quando nós vamos dar de cara com as feridas ainda abertas, destas que vão sendo abertas ao longo da vida, nós vamos respingar sobre os nossos filhos, vamos causar outras dores, nós mesmos vamos ser pedra de tropeço
diante do caminho daqueles a quem nós mais amamos. Então a gente precisa se dar conta disso. Onde nós vamos buscar ajuda? Você pode marcar uma terapia, você pode comprar um livro, começar a ler agora sobre saúde mental, emocional, relacionamentos, família. Pode ler um dos nossos livros, tem o livro Lar Adventista, você vai encontrar livros sobre orientação da criança, saúde mental no Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1 e 2. Você tem farto material riquíssimo de tantos autores, mas nós também não ficamos daqui só indicando para você de longe. Nós queremos ficar pertinho de vocês, pensando família, relacionamento, saúde mental, cura das nossas feridas emocionais. Aqui está mais um exemplo disso. Nós queremos enviar para você pelo correio. Basta você pedir agora a revista Lar Docilar para começar a estudar sobre saúde mental e relacionamento. Vai chegar para você pelo correio, é grátis, você não paga por isso nada. Mas da lei de nada, eu sempre repito isso porque tem gente que não acredita. Não é possível. Todos os canais por onde eu passo, todos os lugares onde eu vou, ninguém dá nada, gente. É tudo vendido. Ah, vocês estão querendo depois me mandar um boleto aí? Não, acredite, já são milhares e milhares de pessoas que pedem ao longo dos anos estudos à nossa escola bíblica aqui na Novo Tempo e ninguém paga por isso. Nós temos sim os parceiros que nós chamamos Anjos da Esperança, eles voluntariamente nos apoiam justamente para produzirmos material como este e enviarmos para quem quiser gratuitamente. Você agora manda uma mensagem no nosso WhatsApp 98244 4449. Nós só queremos que vá bem você e a sua família. Vamos enviar para você pelo correio, repito, 98244 4449. O número está aí na sua tela, esse é o nosso WhatsApp para você salvar, mandar uma mensagem dizendo eu quero a revista Lar Docilar e vai receber com a bênção de Deus, tá bom? E a gente continua por aqui fazendo as interações com você aí de casa. Olha essa daqui, ó, anônima, boa tarde. Que tema importante, obrigada por abordar. Me identifiquei em partes com a história do casal, porque meu esposo também fica semanas fora do trabalho. Temos um casal de filhos e tenho que me desdobrar sozinha com eles. Mas quando meu esposo volta, a atenção dele é focada apenas nos filhos. Me sinto ignorada, já conversei com ele, mas ele fala que é coisa da minha cabeça. Eu estou meio cansada, o que eu posso fazer? Victor e Ellen. A gente passou por uma situação quando a gente namorava, porque o Victor... Ele é lindo, assim, ele é maravilhoso, mas tem alguns efeitos, assim, pouca coisa, sabe? Não. Algum defeitinho tem que ter, né? Rapaz. Pra não ser perfeito. E ele detesta ligação. Ele não conseguia, né, se comunicar. Então, a gente, desde o namoro, eu tentava e ele ficava igual uma porta, né, no celular, você olhava para outra coisa e tal, e eu tentando contar do meu dia, e uma porta, e eu comecei a desistir. E aí, durante nosso namoro... Combinar que na época do namoro não tinha videochamada ainda. Claro que tinha. No celular. Tinha. Ele tá achando que a gente tá meio... Não somos velhos assim. Começou sem videochamada, mas depois tinha. E aí, ele não conseguia se manter assim, e eu frustrada, né, e aí eu comecei a desistir. Falei assim, eu não vou mais falar, não vou mais conversar, né, pensando como ela colocou aqui. E depois de um tempo, quando a gente voltava, pra gente se reorganizar, demorava mais o quê? Dois desconhecidos. 2 semanas para tentar voltar de novo. E aí a gente no casamento achando que isso ia, né? Você sabe que resolve, né? Tá perto, resolve 100% na nossa cabeça. Mas não, né? E teve situações de precisar, quando o pai dele ficou doente, ele ficar semanas, enfim, teve situações que aí ele gostando ou não, precisa fazer porque é importante para mim. Isso. E aí é uma coisa que, mas eu já conversei com ele, mas é que mesmo que ele não queira, se ele está disposto para esse casamento, ele precisa fazer alguma coisa que seja importante para mim mesmo que ele não queira. Vamos descobrir uma forma que seja legal para você. Do que você quer conversar? Eu não gosto de conversar sobre política, ele adora. Então é isso que a gente vai conversar. Então, explicar não só o que ela quer, mas o quão importante é isso para ela, para que se mantenha aquele casamento, para que ele entenda isso e que ela busque o que ele quer conversar. Tá bom, sobre o que você quer conversar? Ela também procure algo que seja legal para os dois, né? Além dos filhos. Então seria um ponto para ela pegar, um ponto de algo que ele gosta, para começar, né? Para puxar esse assunto, conversar e a partir daí é uma porta para ela ir colocando as questões dela também, para tendo aquela troca de informações, de conversa, de conexão. Sabe o que é a cena que eu sempre construo? Que assim, é você chegar bem pertinho do outro, falar meio que baixinho assim e dizer assim,
Isso é muito importante para mim. Sabe, num tom e de um jeito que o outro não tenha margem para dizer que você está cobrando, exigindo, mas dizendo assim, eu preciso tanto que você me dê atenção, eu quero tanto você comigo, eu quero tanto que você me escute, eu quero tanto você, eu preciso de você. Eu sei que os meninos precisam, eu sei que eles carecem, eu sei que você também é muito ligado aos filhos, eu amo isso, mas dá um tempinho para mim, amor. O que ele vai fazer da vida? Te agarrar, te dar um beijo. Se o Jota estiver assistindo, espera que teu telefone vai tocar ainda, Arleide. E agora? Depois desse apelo aqui, ó, alô, Jota, tá assistindo? Ó, vai tocar daqui a pouquinho. Se liga, 33 anos. Uau. Eu acho que as mulheres acham que isso é muito frágil, é muito humilhante, ou é muito... Demonstrar muita vulnerabilidade. E não é. Isso é importante, faz parte do processo, assim como os homens também podem olhar para a gente e falar, eu preciso que você faça isso, eu preciso disso. Então, é dos dois lados, né? Isso não é fragilidade, é conexão. Conexão, verdade. E não é fazer isso também chorando, Zeca, por favor. Vitimista. Não, essa não sou eu, né? Não é como uma história assim, para que você não dê margem um outro de dizer o que ele disse, é coisa da sua cabeça. Então, você não está perguntando o que ele acha, você está dizendo o que você quer, o que você precisa, entendeu? Boa. Pode ser que dê certo. Marcelo Santos, boa tarde, pessoal. Fala, Marcelão, boa tarde para você também. Sou caminhoneiro e passo dias fora. Teve momentos em que minha esposa se sentiu sozinha e sobrecarregada. Tivemos que trabalhar a confiança e o diálogo para manter nosso casamento firme. Olha aí, ó. Percebeu? Houve aí essa... ele falou, ó, tivemos que trabalhar a confiança e o diálogo. Então, eles entenderam e começaram a trabalhar esse ponto que precisava ser fortalecido, né? Para quem fica longe, tem que ser atleta de comunicação. Né? Se é no perto, difícil, longe é mais. Então, tem que forçar. Não é, vai ser legal. Não, nem sempre você precisa se forçar a fazer isso, até que grande parte se torne natural. Aliás, você me faz perguntar para o Victor, e aí, como é que estão as ligações? Vou te escutar Hoje em também. dia, vamos lá. Olha, até virou pro lado dele, ó. Mostra ali. Me coai, Ellen, me conta. Se já é uma dificuldade original, né? A comunicação sempre vai ser uma dificuldade. Lógico que a gente, se autoconhecendo, conhecendo o outro, a gente vai aprimorando, vai entendendo, vai se fortalecendo com o treino, né? Ela usou o termo atleta, né? Mas é isso, é ir treinando, o esforço, a repetição leva à prática, né? A prática leva à perfeição. Então, por mais que não seja natural para mim, reforçar isso ajuda no relacionamento. E lógico que a postura, como você deu o exemplo, né, ajuda muito também a criar esse senso de necessidade para mim. Né? Falou, nossa, realmente isso é muito importante para ela, isso é importante para ela, é importante para mim. Né? Então... Mas por mais que eu não pareça uma pessoa difícil, uma pessoa super centrada e tudo, imagina, né? Imagina. Eu sempre quis coisas que, óbvio, quero falar das coisas que são importantes para mim. Sim, né? E que cansa. Só que, e aí ele falou, vamos conversar sobre uma coisa que é legal para mim também. E eu, né, baixei a minha cara, não sabia onde enfiar a minha cara, com certeza. E aí eu percebi que é chato, né? Conversar sobre uma coisa que eu não queria. Olha, nossa, que coisa, né? Por que eu tô querendo uma coisa que não posso oferecer? Então, foi abrir mão cada um para, vou conversar sobre um negócio que eu não quero, vou assistir um negócio que eu não quero, e você também faz isso. Até que ficou engraçado, hoje vira piada, né? E até que a gente começou a encontrar coisas em comum que a gente goste, né? Para focar mais ainda nelas. De assistir, de ler. E essa mudança é um trabalho que a gente tem que ter. Ontem, por exemplo, né? Minha esposa chegou em casa, até no caminho ela já falou, quando a gente estava no trabalho mesmo, falou, chegando em casa só quero tomar um banho, deitar, tô com cólica, tava meio enjoadinha assim e tal. E aí eu, né, enfim, fiz tudo ali, deixei ela, preparei as coisas dela do banho, daí ela foi, tomou banho, deitou, fui lá, dei uma atençãozinha para ela, o que ela precisava, para que queria comer, já fiz a comida ali pro Samuel, fui lá dar uma atenção para ela. Aí ela falou, nossa, você sempre cuidou de mim bem, mas... ultimamente você tá, né? Parabéns. Você tá de parabéns, você tá caprichando e tal. Por quê? Aí eu falei, porque a gente precisa mudar, né? Porque a gente precisa entender. E eu falei, eu vejo a sua necessidade, eu tô vendo a sua necessidade, tô vendo que você não tá bem. E eu tô bem, eu quero te ajudar e tal. E é isso, é um esforço. Não é algo natural, muitas vezes, mas a gente precisa... Não adianta esperar à vontade, né? Você valorizar o esforço do outro, mesmo justamente. Que não seja natural. É isso, ele tá fazendo, então uma hora a gente chega num alinhamento aí. É verdade, isso é bom.
Queridos, muito obrigada, viu? Fica desse último relato de vocês quão necessário é que haja equilíbrio de não eu somente ser ouvida, mas eu ouvir o outro, né? De eu também respeitar que o outro tenha certa limitação e que forçá-lo a ser do meu jeito também fere a individualidade do outro. Então é muito bom, não somente como profissionais, vocês como indivíduos, como casal, trazer essas questões que são de fácil identificação em muitos outros casamentos, para a gente aprender juntos também. Muito obrigada, continuem lindos e maravilhosos, unidos e bem, amáveis um com o outro e com a gente também a cada convite que vocês respondem. Amém. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigada. Lá no livro de Deuteronômio vai dizer que os homens recém-casados não deveriam ir à guerra, porque eles precisavam ficar pelo menos um ano dedicados à família, já que escolheram casar, tinham uma família agora para iniciar e dar conta, eles não iriam à guerra. A batalha era em casa. Nós temos batalhas a serem enfrentadas em casa, fora as guerras que precisamos enfrentar lá fora. Há guerras que acontecem, batalhas muito contundentes que se passam aqui dentro da gente, que passa por se perceber como agente nessa relação e como eu estou disposta a investir minha energia, meu amor, minha dedicação, acima de tudo, meu compromisso feito diante de Deus de que eu estaria com o outro em todas as circunstâncias. Há casamentos que passam por tribulações e que vão nos trazer dores, que vão abrir feridas novas e sobre aquelas outras que nós já carregávamos. Mas eu quero dizer que, além de todo o aprendizado que nós temos das relações uns dos outros, aprendendo uns com os outros, nessa experiência que é viver, olhando para o lado, aprendendo e muitas vezes também de si mesmo, buscando recursos para dar conta, nós vamos colocar a nossa confiança em Deus, o nosso amparo, a nossa segurança, o nosso porto seguro, a nossa esperança, onde está depositada toda a nossa fé. De que para as nossas lutas nós temos um Deus que luta por nós, que vai dar caminhos para nós administrarmos as adversidades da vida. Seja para os casais que vivem à distância, por imposição do trabalho, da missão, ou para os casais que estão juntinhos. Que não haja distância entre nós e o coração de Deus. Obrigada por sua presença com a gente, um lindo restante de tarde e um lindo fim de semana. E o sábado está chegando por aí. Feliz sábado desde agora. E coisa boa, hein? Bom sábado para você, você que já está com as malas todas prontas aí para ir para aquele retiro, né, espiritual. Coisa boa. Aproveita bastante, faça novas amizades, indica Novo Tempo para todo mundo também, tá bom? Segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. Beijo no coração. Beijo, valeu, gente. queridos. Tchau, tchau.